Olá, meus queridos amados de Deus, paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Bom dia a cada um dos meus amados irmãos. Hoje vamos trazer uma mensagem ótima, abençoada, que vai nos alertar, tanto a eu como a você também. O apóstolo Paulo, hoje vamos falar do apóstolo Paulo, né? E sobre aquilo que o apóstolo Paulo falou lá em Éfeso, a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos que a terra já viu. Igualmente ele, nunca mais vai haver outro apóstolo, igualmente o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi exatamente um dos maiores missionários que a terra já viu. Um dos homens que fez muita missão aqui na terra. Viajou para vários lugares pregando o evangelho, levando o evangelho, falando que Deus é bom, que Deus salva e leva para o céu. O apóstolo Paulo, um dia ele estava na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, ele estava dando um discurso, falando sobre o que iria acontecer. E antes da partida dele, ele me falou, antes dele sair daquele lugar, ele mesmo falou. No livro de Atos dos Apóstolos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso 29, vai falar exatamente assim. Ouça o que foi que o apóstolo Paulo falou na igreja de Éfeso. Falou exatamente isso. Olha o que ele diz. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Nossa, duro, hein? Mas é um alerta. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria de Deus, ele mesmo nos alertou, tanto nesse século, também quanto naquele século do qual, quando o apóstolo Paulo vivia aqui na terra. O apóstolo Paulo, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria divina, ele nos alertou que no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, iria exatamente iria existir, iria haver lobos devoradores. Queria até mesmo devorar as ovelhas, o rebanho do nosso Deus. E só para você ter ideia. Mas que tipo de lobos são estes, irmão José? Lobos? Eles são mesmo aqueles lobos, aqueles que vestem por detrás de um paletó. Não são todos. Não são todos. Que veste paletó, uma gravata, terno, tudo bem bonitinho. Não são todos. Porque existe ainda homens sinceros, homens de Deus, pastores de Deus e também homens de Deus. Mas só que existe outros disfarçados de ovelha, disfarçado de homem de Deus, disfarçado exatamente de ministro, disfarçado exatamente de profeta, de porta-voz de Deus. E não é nada disso. Nada disso. São exatamente os lobos devoradores. E para você ter ideia, o lobo, ele é um dos animais
que faz parte, né, dos mais cruéis dentro da selva. Sabe disso? E para você ter ideia, o lobo ele não é de perdoar alguma presa. O lobo, ele é muito cruel. Sabe disso? Muito cruel. Astuto, inteligente. Sabe disso? É. E quando ele se prepara para pregar sua presa, quando ele quer alguma coisa, ele usa a sua agilidade, a sua sabedoria. Sabe disso? E só para você ter ideia, meu amigo, o próprio Deus, usando o apóstolo Paulo para falar que no meio do povo de Deus ele ia haver esses tipos de coisa. Lobo, devoradores. Queria devorar o povo de Deus, as ovelhas de Deus, o rebanho de Deus. Sabe disso? Não é à toa que muitos, não estou falando todos, muitos, saem devorando as ovelhas, devorando tudo quanto que as ovelhas têm. E depois, eles matam as ovelhas, matam tudo quanto das ovelhas. Mata a fé da ovelha, mata a unção da ovelha, mata o ministério da ovelha. E quando ela não vale mais nada, descartam fora. Como joga fora um objeto quebrado. Sabe disso? É desse jeito que acontece. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, usando o apóstolo Paulo para nos alertar do qual iria acontecer no futuro. Exatamente o que é hoje. O presente é hoje. E hoje o que mais tem hoje em dia é lobos devoradores. Lobos devoradores. Sabe disso? Lobos devoradores vestidos de terno e gravata. Terno e gravata. Disfarçado de ministro de Deus, de porta-voz de Deus, de homens de Deus. Na verdade, são lobos devoradores. Mas como a gente vai saber se eles são lobos devoradores ou se eles são verdadeiramente homens de Deus? É simples. A palavra de Deus nos alerta, nos ensina. Em Mateus 7,15, fala exatamente sobre isso. No qual a palavra de Deus fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que vem vestido com roupa de ovelha, mas são exatamente lobos devoradores. Não é isso? Vamos ler aqui, né? Porque é bom a gente ler para depois o povo não dizer é heresia. Mas é claro que não é, né? Olha o que diz no livro de Mateus 7, capítulo 7, no verso 15. Vai falar exatamente assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vocês, vestidos como ovelhas, mas interiormente, são lobos devoradores. Lobos devoradores. E olha o que diz mais continuando, ó. Por seus frutos, tá vendo? Pelos seus frutos conhecereis quem são eles. Quer dizer, pelas suas ações, pelas suas atitudes, pelos seus frutos, você vai conhecer os lobos devoradores e os falsos profetas. Só para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, o que mais tem hoje em dia é falsos ensinamentos. É uma tal de uma teologia que não está na Bíblia. Quer dizer, é um estudo fora da Bíblia. Sabe disso? É um estudo onde eles pegam a palavra de Deus, incluem dentro da teologia e vão estudar aquilo. Mas na verdade, meu amigo,
que mais tem hoje em dia gente soberba por causa dessa teologia, soberbo, arrogante, e ignorante, né? Também orgulhoso. Pessoas que empinam o nariz, se acham que só ele sabe, só ele é o melhor, só ele é aquilo. Se acha que é um bacharel, um teólogo. E se acha que foi ele que descobriu a pólvora. Na verdade, meu amigo, a pólvora foi descoberta muito antes dessa tal de teologia existir na Terra. Qual foi o estudo que o apóstolo Paulo fez sobre a palavra de Deus? E olha que foi um dos homens que preencheu mais a Bíblia. Ele e Moisés. Dois homens que preencheu mais a Bíblia. O apóstolo Paulo e também Moisés. Dois homens usados, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios de Deus. E para você ter ideia, meu amigo, esses homens não era qualquer um, não. Era homem usado de Deus, era verdadeiramente homens de Deus. Desse jeito. Então, meus queridos amados de Deus, nós temos que exatamente analisar que tipo de ensinamento ele está dando. Se o ensinamento que ele está dando, esses ministros, se está de acordo com a palavra de Deus. Sabe disso? Se não tiver de acordo com a palavra de Deus, cuidado, hein? Fica olho aberto. Fica ligado. Atento. Ouvido, atento. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos. Para ouvir mais e falar menos. Porque você falando menos, você vai ouvir mais. Aí você vai saber quem é o falso profeta, quem é o lobo devorador e quem é o homem de Deus, o ministro que realmente é de Deus. E aqueles que não são de Deus. Então você tem que ficar atento, ficar exatamente ligado. Igualmente um atalaia quando está na torre da vigilância. O atalaia quando está na torre da vigilância, ele está atento a tudo. O ouvido do atalaia está ligado a todo tipo de barulho. Sabe disso? Então seja esse atalaia. Fica atento. Qualquer coisinha, você já fica ligado. Amém? É desse jeito. Por quê? Por que eu falo isso? Por que o apóstolo Paulo falou sobre isso? Para nos alertar. Para que nós não venha perder a salvação, uma coroa que tem preparada para mim, para você, para todo o povo de Deus. E para quem quer também. E sobre também a salvação, reino do céu, felicidade eterna e muito mais. Então é por isso que o apóstolo Paulo ele nos alertou para que nós não venhamos perder tudo isso. Mas que nós venhamos ficar ligados. Ficar ligados. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele mesmo falou, cada dia que passar na terra, se aproxima da volta dele. Se aproxima. E cada dia que passar na terra, vai se aproximando mais e mais ainda da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é que vai aparecer mais e mais e mais ainda lobos devoradores, homens amantes de si mesmos, homens dizendo que eu sou o pastor, eu sou o ministro, eu sou aquilo outro. Nem à toa que tem muitos camaradas por aí que não aceitam a disciplina do seu pastor, e depois que eu dei, não aceita a disciplina, não aceita a ordem, não aceita aquilo outro. Ele sai, larga seu pastor, larga a igreja, larga tudo e vai abrir outra igreja para ele.
Nós temos que ter cuidado. Sabe disso? Temos que ter cuidado. Ficar alerta. Ficar com os olhos regalados, melhor dizendo. Porque Jesus Cristo está voltando. E lobos devoradores tem muito por aí. E ele pode até mesmo estar ouvindo essa mensagem. Está aqui fora, observando. Está aí fora só de olho, vigiando. Fica ligado você, meu amigo e minha amiga. Porque exatamente está acontecendo no mundo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou que iria acontecer. Aquilo que o apóstolo Paulo, usado por Deus, falou, está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Sabe disso? Então, vamos ficar na vigilância. Que nós não venha perder exatamente a nossa comunhão com Deus. Que nós não venha ficar despercebido. Que nós não venha ficar atento, mas ficar atento todo momento e toda hora. Sabe disso? Que Deus abençoe. Deus seja com vocês e tenha um ótimo dia, abençoado por Deus, nesse dia tão abençoado. E para você ter ideia, meu amigo, o dia hoje foi tão abençoado, né? Que hoje já acordei cedo só para pegar água para beber. Também, tamanho da chuva que deu aqui em Monsenhor Tabosa, né? Uma chuva boa, ótima, né? Abençoada mesmo. E que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Bom dia.